Hoje eu resolvi comentar nessa semana, no Fala Rudá, um pouco das manifestações que nós tivemos no primeiro dia da Copa do Mundo, que o Brasil inaugurou essa Copa da FIFA 2014, lá em São Paulo, no Itaquerão, que logo no começo do jogo eu achei que realmente tinha algum problema com esse estádio, já que o maior time do Brasil não consegue ganhar uma lá e o Brasil leva o gol logo de cara. Mas o que nós tivemos efetivamente naquele dia foi o que era mais ou menos esperado pela maioria dos analistas políticos do Brasil, que foram manifestações isoladas, algumas com algum conflito de rua, mas de não grande amplitude, embora simbolicamente tenha ocorrido algumas situações de gravidade, por exemplo, um ataque aqui em Belo Horizonte a uma biblioteca pública, algo sem sentido, possivelmente demonstrando que o pessoal que atacou não preza lá muito pela leitura, mas de qualquer maneira nós tivemos 3 cidades onde ocorreram alguns confrontos, mas principalmente manifestações de algum peso maior, o que revela também que os manifestantes estão ainda se preparando, né, para os próximos jogos. Nós tivemos em São Paulo, Rio de Janeiro e Natal. O interessante é que nessas três capitais, o conflito ou as manifestações tiveram como atores principais o movimento sindical. Uma greve do transporte urbano em Natal, uma greve dos aeroviários, que fecharam logo cedo o Galeão no Rio de Janeiro, e a greve, ou quase greve, ou nenhuma greve, mas com a memória da greve, dos metroviários em São Paulo. O que eu queria comentar em relação a isso? Lembremos só em São Paulo e outras capitais que aquele movimento social que estava articulando nos últimos dias uma multidão nas ruas, que foi o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, eles fizeram um acordo nos últimos dias com o PT, tanto o governo federal quanto o municipal de São Paulo, e por isso nós não vamos ter a honra de tê-los nas ruas nesses próximos dias. Nós tivemos então nessas 3 capitais que eu queria destacar algo que eu acho muito importante que a gente avalie nesse momento da política nacional. Nas 3 capitais nós tivemos, portanto, que eu estou destacando aqui, protestos onde os principais atores eram sindicalistas que estavam em greve, que tinham acabado de sair de greve. E no caso de São Paulo especificamente, nós tivemos a suspensão da greve em função de uma ofensiva do governo estadual, do governo Alckmin, que resolveu, talvez num lance de gênio político, demitir uma porção de sindicalistas, inclusive, que tem amparo na lei brasileira, ou seja, dirigente sindical não pode ser demitido. E um deles, que foi demitido, ele já foi demitido mais 2 vezes e foi reintegrado ao trabalho pela justiça, ou seja, esse sabe que vai voltar. E vocês imaginam, às vésperas da Copa, o que significa mais de 30 militantes que estavam em greve sendo demitidos, sendo alguns dirigentes sindicais, se isso não é pedir para um conflito durante o jogo. Eu não sei ao certo quem que o governador Alckmin queria atingir com isso. Se efetivamente era o jogo do Brasil, se era os metroviários fazendo isso para que eles não assistissem à vontade ao primeiro jogo da Copa, ou se ele visava algum outro político adversário dele, que aí, da minha parte, seria uma ilação. Mas o fato mesmo é que eu acho muito interessante como que os dirigentes políticos no Brasil não conseguem assumir a liderança política do seu Estado. Se era tão evidente que estava em processo de greve, será que não dá para fazer um acordo? Não dá para evitar esse confronto? Será que não era possível que um líder eleito para governar o seu Estado tem que deixar chegar ao limite essa situação de confronto, tendo um evento tão importante para o país, para os brasileiros e para a imagem do Brasil? Ou seja, eu fico pensando se esses governantes não estão fazendo algo que é similar à destruição da imagem do Brasil, que tanto se fala de baderneiros, esse pessoal que quer quebrar tudo na rua, tal. Ou seja, os políticos será que estão tão em baixa assim? De qualquer maneira, o que nós vimos foi
O brasileiro nesse momento continua crítico e muito crítico, alguns deles extremamente críticos, principalmente a elite branca que estava lá no Itaquerão, aquele templo do povão, do Timão, mas que foi invadido por toda a elite branca e que resolveu não só vaiar, mas xingar o presidente da República, demonstrando o alto nível educacional, de instrução, moral, né, dessa elite brasileira, né, que governa a gente, inclusive, e que compra esses carros mais importantes, vão nos restaurantes, bacana e tal. Então a gente percebe claramente que enquanto a população continua crítica, ao mesmo tempo os movimentos e os protestos que alguém disse em algum momento que seria algo parecido com terrorismo no país, realmente foi um traquezinho, e pelo menos nesse início de Copa, que o Brasil vai bem, além disso a Holanda também vai muito bem, o que a gente vê é que são fatos isolados e que a polícia liderada por governadores, em especial em São Paulo, se excede. Só vou fazer um parênteses aqui, por que eu falei isso no final? Porque vocês viram a loucura da PM invadir uma estação de metrô em São Paulo. E vocês sabem que essa é a pior das reações da PM, porque quando você começa a acuar uma população em um lugar fechado, esse é o maior risco de mortes por pisoteamento. Qualquer PM no Brasil, alto comando, sabe desse risco, e eles citam até casos, por exemplo, em outros países como a Alemanha, que recentemente, numa manifestação num túnel da Alemanha, esse tipo de ataque fez com que 19 alemães morressem pisoteados. Então, assim, você vê que, na verdade, o grande problema não está, pelo menos agora, não teve nos black blocs, não. O problema foi nos governadores e foi na PM. Bom, você deve estar se perguntando, por que tem esses dois livros? Aqui eu tenho um amigo que é dono de sebo, e ele disse que está tendo um estoque desses dois livros, pediu para que eu fizesse uma propaganda aqui no ar, para vocês ajudarem. Ajude esse amigo meu para acabar com o estoque dele. Muito obrigado, até a próxima, gente.